Fala galera, no vídeo de hoje veremos a primeira temporada de Mamahaha no Tsurego. Se gostarem e querem que eu traga outros animes, curtam o vídeo e comentem muito aqui embaixo. A história inicia com dois adolescentes prestes a sair de casa. Eles não pareciam gostar um do outro, porém quando a mãe da garota apareceu, eles fingiram que estava tudo bem. Com isso, quando a mulher sai de casa, eles voltam a se tratar mal. Mais tarde, vemos eles jantando juntos como uma família. Em uma conversa com os adultos, descobrimos que o homem é o pai do garoto e a mulher a mãe da menina. Eles se casaram e então foram morar juntos. Por isso que aqueles dois estavam fingindo estar tudo bem, para não chatear seus pais. O nome deles são Mizuto e Yume. E enquanto o garoto lia, ela apareceu para dizer que não aguentava mais aquela situação. Yume estava incomodada do garoto estar a chamando pelo primeiro nome. Porém, como estavam com o mesmo sobrenome, não havia o que fazer. Desse modo, ela mandou o garoto a chamar de irmãzona, pois era a mais velha, mesmo que os dois tenham nascido no mesmo dia. Eles continuaram nessa discussão para ver quem seria o irmão mais velho. E então decidiram fazer uma aposta, onde eles terão que agir como irmãos. E o primeiro que fizer algo diferente que irmãos comuns não fariam, perde, e será tratado como o mais novo. Com isso, ela começou a mexer nas coisas de Mizuto e ele percebeu onde ela queria chegar. Porém, estava tranquilo, pois Yume ainda não chegou no lugar onde ele guarda suas coisas proibidas. Entretanto, a garota foi direto para a gaveta proibida e então Mizuto ficou sério e disse que não queria mais brigar com ela. E então, pedindo desculpas, ele disse para deixarem as brigas de lado. Por causa disso, ela se lembrou do passado e o chamou por seu sobrenome, algo que não faz sentido uma irmã fazer, ou seja, Yume perdeu a aposta. Contudo, essa é apenas a primeira rodada, e como prêmio pela primeira vitória, Mizuto mandou que ela o chamasse de irmãozão, o que Yume fez com muita vergonha. Dessa forma, depois dele incomodá-la mais um pouco, a garota saiu correndo de volta para seu quarto. Com o início das aulas, vemos que os dois estavam na mesma escola e na mesma turma. E então, como possuem o mesmo sobrenome, não poderão nem ao menos fingir que não se conhecem. Na cerimônia de entrada, vemos eles discutindo mais uma vez, e graças ao discurso que ela deu por ter tido a melhor nota na prova de admissão, conseguiu fazer amizades novas. Isso deixou Mizuto com raiva, pensando que não tinha como ela ter tirado notas melhores que a dele. Ele ficou ainda mais irritado no intervalo, pois alguns garotos foram conversar com ele apenas para se aproximarem de Yume. As pessoas já sabiam que os dois são meio irmãos. E no banheiro ele escutou aqueles mesmos garotos conversando sobre Yume e sobre o plano de se aproximarem do irmão dela. Em casa, como ela viu aqueles garotos tentando se aproveitar dele, foi discutir com Mizuto sobre isso, porém ele disse que não se importava e queria ignorá-los. Contudo, ela tinha medo disso fazer ele não ter amigos, mas não conseguiu falar isso para o garoto. No dia seguinte, Mizuto não entendeu o motivo dela estar indo para a escola junto com ele. E na escola, aqueles mesmos garotos apareceram, mas Yume não deixou isso quieto. E então, abraçando o braço de Mizuto, disse que eles estavam ocupados conversando. Com isso, ele ficou em choque, não entendendo o motivo dela agir assim. E em casa, eles descobriram que os pais iriam chegar apenas mais tarde. E então, Mizuto decidiu preparar algo para o jantar, e a comida parecia muito boa. Contudo, Yume ficou muito brava com ele, pois disse para o garoto se esquecer da sensação dela o abraçando. E Mizuto respondeu que já tinha se esquecido daquilo. Dessa forma, em busca de fazer ele perder seu olhar de indiferença, ela saiu do banho apenas de toalha. Porém, quando ela estava tendo o que queria, sua toalha começou a cair. Assim, ela ficou apavorada, percebendo o que aquilo realmente parecia. De repente, ele se levantou e colocou seu casaco em cima dela, dizendo saber que ela estava tentando provocá-lo, mas já era óbvio que ela se arrependeu. E então eles discutem mais uma vez, onde ela conta o motivo de ter feito aquilo na escola e ele agradece. Entretanto, ao tentar se levantar, ela escorregou no casaco e caiu em cima dele. Assim, com lembranças do passado voltando, rolou um clima entre os dois. E quando Mizuto estava quase a beijando, os pais deles chegaram. E depois de esconder Yume, eles se perguntaram o que estavam fazendo. No dia do teste de aptidão física, um garoto foi conversar com Mizuto, perguntando se ele gostaria de fazer o teste juntos. Porém, ele respondeu que o garoto não ganhará nada fazendo amizade com ele. O nome dele é Koguri, e explicou que realmente estava tentando ser amigo de Mizuto. Com o teste sendo feito, a garota que estava medindo o corpo de Yume se impressionou com as medidas dela. O nome dela é Katsuki, e queria ser do tamanho de Yume. Assim decidiu andar junto com ela.
Ao contrário do passado, Yume pretendia ir bem nos esportes para ser uma aluna modelo, e então estava se esforçando ao máximo. Porém, por causa disso, acabou ficando fraca, mas Mizuto assegurou. Na enfermaria, ela contou para Katsuki que não é boa com atividades físicas, por isso se esforçou tanto, e depois delas conversarem mais um pouco, se tornaram amigas. No dia seguinte, por estar com febre, Yume não foi para a escola, e então a Katsuki estava em cima de Mizuto para saber os detalhes. Porém, Koguri apareceu para ajudar seu amigo, mas no fim ela decidiu ir à casa do garoto depois da aula. Chegando lá, Yume estava mal e confundiu Mizuto com o passado. Porém, ao ver a Katsuki, percebeu o que estava acontecendo, e enquanto eles preparavam algo para ela comer, a garota comentou com Mizuto que seria difícil ele arrumar uma namorada por causa de Yume, e ao perguntar algumas coisas para ele, o garoto preferiu não responder. Depois de dar comida para Yume, a Katsuki foi embora, mas antes perguntou para Mizuto se ele e Yume eram apenas irmãos, e pareceu feliz quando ele disse que sim. Sozinho com Yume, ela não queria que Mizuto saísse do quarto e descobrimos o que aconteceu com os dois no passado. Como se já não estivesse óbvio, eles namoraram no passado. Porém, por causa de alguns desencontros, se separaram no fim do fundamental. Porém, certo dia, o pai dele se casou de novo, e o garoto ficou surpreso ao descobrir que sua ex-namorada seria sua irmã. Depois de fazer várias coisas para agradar Yume, ele quis medir a temperatura dela mais uma vez, e então descobriu que ela não estava mais doente, e apenas queria se aproveitar da situação. No passado, vemos que Yume guardava tudo que Mizuto dava para ela em uma caixa, como se fossem objetos sagrados. Voltando para o presente, vemos a garota encarando uma cueca dele, e quando ela a cheirou, percebeu como estava sendo esquisita. Sabendo que isso era uma grande violação do acordo de irmãos, ela pretendia devolver a cueca antes que ele descubra. O primeiro plano era esperar Mizuto dormir, porém quando ela foi até o quarto dele tarde da noite, deu de cara com o garoto, o qual estava com um dos sutiãs dela. Fazendo uma reunião familiar, Yume falou primeiro, e disse que apenas teve uma recaída para seu eu do passado. Ela também contou sobre os objetos que guardava e percebeu que Mizuto gostou de ouvir sobre isso. Sendo a vez dele de contar, o garoto contou que foi um acidente, pois encontrou a roupa no chão e quando foi pegar, seu pai apareceu, fazendo ele ter que escondê-la. Ela não acreditou nisso, porém não tinha um modo de provar que aquilo era verdade. E sobre a aposta decidiram que empataram, e então cada um poderá dar uma ordem para o outro. Depois de mais um dia de aula voltando para casa, Yume viu Mizuto conversando com uma garota e ficou com ciúmes, achando que ele estava em um encontro. No dia seguinte ela conversou com a Katsuki sobre isso, e chegando em casa ela viu o sapato de outra garota na entrada. Depois de tirar algumas fotos como prova, ela ligou para Mizuto e pediu que ele saísse para comprar algumas coisas para casa. Dessa forma, quando ele saiu, Yume foi ver quem era a garota, porém deu de cara com Mizuto. Na realidade, quem foi embora foi a menina, e ele nem ao menos sabia do que Yume estava falando. Ela mostrou as fotos que tirou, e então Mizuto disse para ela verificar se o quarto dela estava normal. Entretanto, Yume não encontrou nada estranho. Assim, ele admitiu que tinha trazido uma menina para casa, e disse estar cansado demais para explicar algo para ela. Ao olhar para a mesa de jantar, Mizuto viu algo estranho, e então voltou correndo para seu quarto, e Yume não parava de pensar no que aconteceu, enquanto ele parecia saber o que estava acontecendo. Voltando um pouco no tempo, vemos aquela garota de óculos pedindo ele em namoro com a intenção de se casar um dia. Mizuto não entendeu o que estava acontecendo e a garota revela ser a Katsuki disfarçada. Basicamente, ela quer se casar com Mizuto para poder tratar Yume como sua irmãzinha. Assim, ela começou a seguir o garoto enquanto o pedia em casamento. Querendo resolver a situação, ele ligou para seu amigo, pois Koguri conhece Katsuki faz tempo. Querendo ajudar, ele contou sobre algo que aconteceu no passado. A garota teve um namorado e ela era extremamente dedicada. Porém, 3 meses depois, o garoto desmaiou de estresse e foi hospitalizado, pois a Katsuki tem a terrível mania de atormentar aquilo que ela gosta. Desse modo, Koguri disse para Mizuto continuar rejeitando a garota que um dia ela irá parar. E também disse que tinha um plano para fazer a Katsuki perder sua obsessão por Yume. E então, seguindo o plano de seu amigo, Mizuto foi até o quarto de Yume e disse que queria dar a ordem de punição pela aposta. Assim, chamou ela para um encontro. No dia do encontro, ela tentou manter a pose, mas estava achando o garoto tão bonito que ela mal conseguia se aguentar. Ainda mais quando ele pegou em sua mão. Vemos que Koguri e a Katsuki também estavam lá, e então descobrimos o plano do garoto, fazer a Katsuki perceber que Yume só tem olhos para Mizuto. Ele sabia que deveria fazer algo, porém estava com vergonha.
mas mesmo assim conseguiu elogiar a roupa de Yume, o que fez ela ficar feliz mesmo tentando não parecer. Mizuto achava que estava indo mal, e então ligou para Koguri pedindo por ajuda. Porém, achando que não precisava, o amigo apenas disse para o garoto continuar assim. Enquanto isso, Yume estava perdida e quando falou com Mizuto por telefone e explicou a situação, ele não foi sarcástico e nem a incomodou, o que a deixou irritada. Yume não entende o motivo de Mizuto estar tão legal, e nem o porquê disso estar a incomodando tanto. Ela se lembrou do passado, de quando eles tiveram um encontro e ela se perdeu. Porém, ele a encontrou e a fez se sentir melhor. Antes que ela fosse para casa, Mizuto a encontrou igual fez no passado, e eles começaram a se divertir enquanto conversavam sobre coisas muito estranhas. Eles se divertiram mais do que esperavam, e quando Yume tinha ido para casa, a Katsuki apareceu e pediu desculpas por ter entrado na casa dele no outro dia. Ela pediu que ele não falasse nada para Yume e Mizuto aceitou, pois sabe que isso deixaria sua meio-irmã triste. Além disso, ele perguntou o motivo dela ter deixado uma cadeira extra na casa deles. Porém, ela apenas disse ser uma brincadeira, e ainda não tinha desistido de se casar com ele e morar na mesma casa de Yume. Em casa, a garota estava pensando em tudo o que aconteceu e não querendo isso assim, decidiu qual seria a punição dele. Deixar ela tirar algumas fotos dele com um livro que ela gosta, o que a deixou super feliz, ainda mais quando ele realizou outro desejo, a abraçar por trás e sussurrar algo em seu ouvido. Além disso, com as aulas voltando, Koguri disse para Mizuto o chamar caso tivesse problemas com a Katsuki. Então o garoto perguntou para seu amigo se ele já tinha sido hospitalizado, o qual concordou e descobrimos que ele foi a pessoa que tinha namorado a garota. Com o dia das mães chegando, eles foram comprar algo juntos, e depois de procurarem decidiram dar um buquê para ela. Contudo, depois de entregarem o presente, Mizuto ficou com um rosto triste. E então, mais tarde, Yume ouviu rezando para sua mãe. Ele percebeu que ela estava espiando, e descobrimos que a mãe de Mizuto morreu quando ele ainda era muito pequeno. Assim como ele estava triste, Yume tentou consolá-lo ficando perto dele. Depois disso, Mizuto conversou com Yume sobre deixar os pais deles terem um momento a sós, e então chegaram à conclusão que precisavam passar a noite fora. No dia seguinte, ele resolveu o problema de onde ficariam. Ele dormirá na casa de Koguri e Yume na casa de Akatsuki. Além disso, os dois são vizinhos, então eles não ficarão longe um do outro. Enquanto conversavam, como estavam muito próximos um do outro, Koguri começou a incomodar Mizuto, falando muito alto coisas vergonhosas sobre os meio-irmãos, o que deixou Yume muito brava. Dessa forma, como vingança, Mizuto o amarrou. E pegando alguns cadernos de quando Koguri era criança, começou a ler para todos escutarem, e como tinham coisas sobre a Katsuki, ela ficou muito brava. Como coincidência, eles foram jantar no mesmo lugar, e Yume e Mizuto perceberam que aqueles dois sabiam muito um sobre o outro. Mais tarde, Koguri e a Katsuki conversaram pelo celular sobre como aqueles dois queriam apenas estudar. E então eles perceberam que a prova da escola deles era muito difícil. Entretanto, não era esse o motivo de Mizuto estar estudando, mas sim que ele não quer perder para Yume. Durante a madrugada, enquanto os outros dormiam, eles foram olhar para a lua do mesmo jeito que fizeram em uma excursão do passado. Com isso, ela contou que foi naquele dia que se apaixonou por ele, e eles conversaram um pouco sobre a situação que estavam. Em outro dia, na escola, Yume negou sair com outras garotas, pois precisava estudar, e enquanto fazia isso se lembrou de quando foi superada por Mizuto. Dessa forma, ela sacrificou seu sono para recuperar o seu lugar como número 1. Porém, ao olhar para Mizuto, ele parecia não estar dando a mínima para aquilo. No entanto, quando ela o conheceu melhor, viu que ele só estava fingindo não estar incomodado. Com o término do primeiro dia de provas, ela corrigiu a sua, e queria saber como Mizuto tinha ido. Assim, foi escondida até o quarto dele e descobriu que o garoto tinha deixado parte da prova em branco. E então ela foi discutir com ele, sabendo que o garoto estava tentando pegar leve para não tirar o lugar dela de melhor da classe. Isso a deixou extremamente brava, mas antes que batesse no garoto, a mãe dela apareceu. E Mizuto também ficou irritado, dizendo que não tinha feito nada de errado. Assim ela começou a chorar e voltou para o seu quarto. Yume entendeu que só ela se importava com aquilo. E no dia seguinte, Mizuto prometeu que colocaria um fim na vida dela como estudante modelo. Dessa forma, com as provas terminando, os resultados saíram, e foi Mizuto quem ficou em primeiro lugar. Com isso, ele apareceu para incomodá-la, e a garota não conseguia acreditar que ele conseguiu mesmo deixando algumas questões de uma prova em branco. Yume começou a acreditar que ninguém mais falaria com ela por não ser a número 1. Porém, não foi o que aconteceu, e ela entendeu que estar no topo da turma não definia quem ela era.
Contudo, isso a fez perceber que ainda gosta de Mizuto, e então foi correndo até ele, e então ao encontrá-lo ele estava conversando com uma garota na biblioteca. O nome dela é Isana, e depois desse dia se tornou uma ótima amiga para Mizuto, o que conseguimos ver em outro dia. Quando estavam saindo da escola, ela ficou com medo ao ver uma garota tão extrovertida quanto a Katsuki, e o Mei estava claramente com ciúmes, porém decidiu que isso não poderia acontecer. E então no dia seguinte ela estava tentando ser uma ótima irmã, o que Mizuto achou muito estranho. Dessa forma ele conversou com Isana sobre o assunto e graças à ajuda dela Mizuto sabia o que fazer. E então, se vestindo da mesma maneira daquele encontro, ele foi até o quarto dela. Assim começou a provocá-la. Ao começarem a conversar, ele disse que não estava gostando do modo que ela estava agindo, e então queria saber o que houve. Desse modo, Yume contou que pode estar com ciúmes de Isana, e depois dele incomodá-la um pouco, tudo ficou bem. Assim, no dia seguinte, Mizuto a apresentou para Isana, e em pouco tempo Yumi percebeu que o que eles tinham era apenas amizade. Em outro dia, Isana recebeu uma mensagem a ameaçando, dizendo que contaria um segredo dela se a garota não for até um lugar específico. Quando ela foi, descobrimos se tratar de Akatsuki. Yume também estava lá e quando a garota maluca perguntou se Isana gostava de Mizuto, ela disse que sim, mas não de um modo romântico. No entanto, Akatsuki não estava convencida, e então fazendo alguns testes fez Isana acreditar que poderia estar gostando do garoto. E para a surpresa de todas, Akatsuki disse que pretendiam ajudar Isana a namorar Mizuto. Entretanto, ela negou, dizendo estar feliz em como o relacionamento dos dois estava, e tinha medo de estragar as coisas. Isso fez Yume se lembrar do passado, e então ela disse para Isana não desistir. E então elas decidiram começar o planejamento. No dia seguinte elas começaram o plano, porém não parecia que Mizuto via Isana como alguém que poderia namorar. Dessa forma, Katsuki quis apelar para o toque físico. Mas mesmo fazendo isso, a expressão dele não mudou e o plano não deu certo. E então Yume queria deixar Isana decidir se tentariam mais ou deixariam a relação deles como está. Porém a Katsuki tinha um plano: mudar o visual de Isana. Contudo, também não deu certo, e quanto mais ela tentava se aproximar, mais ele se afastava. A Katsuki queria ir para o tudo ou nada, e então disse para a garota se confessar, o que ela claramente não estava pronta. Mas com algumas dicas de Yume, Isana acabou aceitando. Com isso, depois da aula do dia seguinte, ela revelou o que sente. Porém, mesmo sabendo que seria bom namorar com ela, Mizuto a rejeitou, dizendo ser uma pessoa limitada, pois não consegue lidar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Ou seja, a única vaga para o coração dele já está sendo ocupada por outra garota. E o Mei estava escutando tudo isso e não conseguia acreditar que ele estava negando alguém que poderia fazê-lo feliz por causa dela. Em outro dia, a relação de Mizuto e Isana voltou ao normal, tanto que eles combinaram para ela ir na casa dele para pegar alguns livros emprestados. E no fim de semana ela saiu com as outras garotas. A primeira coisa que a Katsuki pensou é que Isana se veste mal, e então decidiram dar um jeito no visual dela, e todas as roupas que elas escolhiam para a garota deixava ela muito chamativa por causa de sua comissão de frente. Entretanto, usando Yume como exemplo, conseguiram uma roupa perfeita para a garota, e Yume também mudou seu visual, para não ficarem tão parecidas. No dia da visita, ela ficou impressionada com a coleção do protagonista, e Yume também estava no quarto para que Mizuto não tentasse nada indecente. No fim, todos ficaram lendo, porém Isana convenceu o garoto a fazer massagem em seus ombros, e então Yume ficou com raiva, pois eles não tinham noção alguma de limites, e pareciam mais um casal do que amigos. A sós com ela, Yume perguntou se Isana ainda gosta de Mizuto, e quando ela respondeu que sim, a garota queria saber se não era doloroso. Entretanto, Isana explicou que se sentiria frustrada se ele começasse a namorar outra pessoa, porém provavelmente se sentiria pior se ele fizesse uma nova amizade, pois teria ciúmes, já que ele é o único amigo dela. Dessa forma, Yume entendeu que Isana não quer Mizuto apenas para ela, mas sim tem medo de perder o seu lugar como amiga dele. Com isso, Yume disse que também gostaria de ser amiga dela, e indo falar com Mizuto, perguntou se ele andava fazendo aquelas coisas estranhas todo esse tempo com Isana. E então, como ele a ajuda a colocar suas meias, Yume tirou as que estava usando e disse para Mizuto fazer o mesmo. Ele acabou aceitando, porém foram interrompidos por uma mensagem de Isana pedindo por socorro. Na realidade, os pais deles estavam a bombardeando de perguntas, e a levando para a casa dela, Mizuto pensou sobre a semelhança entre o relacionamento deles com o que teve no passado com Yume. E então se perguntou se eles teriam até hoje momentos felizes de leitura como no passado se nunca tivessem namorado.
Voltando no passado, vimos quando eles deram o primeiro beijo, e é a primeira vez que Yume foi no quarto dele. Eles leram um livro juntos, porém quando pareciam que iriam se beijar, Mizuto disse que já estava na hora dela ir embora. Eles estavam namorando há 6 meses, e Yume acreditava que já estavam prontos para o próximo passo, e então ficou um pouco chateada por não ter acontecido. Ao deixá-la em casa, vemos o arrependimento do garoto, o qual tinha planejado fazer aquilo, porém ficou com vergonha e não conseguiu. Eles estudavam na mesma turma, porém no ano seguinte acabaram sendo separados, o que a deixou chateada, então eles prometeram se encontrarem todos os dias na biblioteca. Contudo, certo dia ela se atrasou, pois tinha feito uma amiga nova. Porém isso começou a se tornar um problema quando Yume foi se tornando mais popular, e via Mizuto cada vez menos. Com o passar do tempo ele não queria mais ouvir Yume falando de suas amigas. E então, depois de mais um atraso dela, Mizuto foi direto, dizendo não ter interesse nas amigas dela. E em casa ele se arrependeu de ter sido tão grosseiro, e pretendia pedir desculpas para ela no dia seguinte. Porém, quando Yume rejeitou o convite para sair com suas amigas e foi à biblioteca, encontrou Mizuto conversando sobre livros com outra garota. E então, quando ela foi embora, Yume se aproximou e Mizuto pediu desculpas por ter sido maldoso com ela no dia anterior. No entanto, ela estava muito brava por ele estar de papinho com outra garota, mesmo que Mizuto tenha dito que apenas respondeu às perguntas dela sobre livros. Yume não acredita que é a primeira vez deles conversando, e então suspeita que o garoto estava a atraindo. Dessa forma, depois dessa acusação, Mizuto ficou muito irritado, e então, continuando a briga, ela foi embora. No fundo, Yume sabia que aquilo era apenas um mal-entendido, porém não conseguia controlar a sua raiva, pois aquele era o lugar onde eles se conheceram. Por isso era tão difícil para ela ver seu amado conversando com outra garota lá. Mizuto também sabia que agiu mal, porque se ele tivesse apenas entrado para o grupo de amigos dela, não teriam brigado daquela maneira. Em outro dia, eles se encontraram na biblioteca por um livro que queriam, e então conversaram e tentaram fazer as pazes. Porém, as coisas ainda estavam muito estranhas. Dessa forma, eles pararam de se ver, não se encontrando nem no Natal ou no Dia dos Namorados. Assim, pouco tempo depois, Mizuto disse para eles terminarem, e foi assim que ambos começaram a se odiar. Um tempo depois disso, eles se tornaram meio-irmãos, e vemos eles no presente discutindo sobre o que aconteceu na primeira vez que ela foi ao quarto dele, onde um estava culpando o outro por não ter acontecido nada. Em outro dia, por causa de uma tempestade, os pais deles não puderam voltar para casa, e sozinha em seu quarto, Yume viu uma barata. Por causa disso, ela saiu correndo para o quarto de Mizuto, e acabou ficando lá para dormir. No dia seguinte, eles ficaram discutindo até que seus pais começaram a rir, dizendo que eles pareciam um casal que estava em um momento difícil. Além disso, eles irão visitar a cidade natal do pai de Mizuto, e como lá tem um rio onde as pessoas costumam se divertir, a mãe de Yume deu a ideia dela comprar um biquíni novo junto de Mizuto, o que mesmo não gostando muito da ideia, ela foi. Para não ser reconhecida por ninguém na rua, Yume colocou um boné e um óculos. Na loja, o garoto ficou impressionado ao vê-la de biquíni, o que gerou uma cena engraçada. No fim, quando estavam voltando para casa, eles passaram pelo lugar onde deram seu primeiro beijo. E quando rolou um clima, Yume estava pronta para beijá-lo, porém recebeu um peteleco no lugar disso. Em outro dia, Isana apareceu para ver um filme com o protagonista, e Yume também estava com eles, muito incomodada em ver como a garota estava perto de Mizuto. Com o filme terminando, o garoto ficou com sono, e então Isana quis retribuir o favor, deixando ele deitar em seu colo. Porém, Yume não deixou, e quando Isana falou algumas coisas de brincadeira, ele foi para o colo de Yume. Com Mizuto dormindo, Isana comentou que seria fácil dar um beijo nele nesse momento, mas Yume a convenceu a não fazer isso, e então ela foi embora. Mais tarde, a mãe de Yume apareceu e perguntou para sua filha o que estava acontecendo entre Mizuto e Isana. Porém, enquanto ela falava sobre o que aconteceu naquele dia, a mãe comentou que Yume não poderia ficar para trás, e então também deveria arrumar um bom namorado. No entanto, em sua cama, vemos Yume dizendo que não se vê com ninguém além de Mizuto. No dia da viagem, eles chegaram na cidade e se encontraram com a avó de Mizuto. Porém, Madoka apareceu abraçando o garoto. Ela é a prima dele e estava junto com seu irmão mais novo chamado Shikuma. Mais tarde, eles fizeram um churrasco na beira do rio. Enquanto comiam, Madoka contou para Yume que Miniaki, o pai de Mizuto, se tornou um pai solteiro pouco tempo depois do garoto nascer. E então a família inteira ficou preocupada. Com isso, a garota entendeu que Miniaki ter se casado de novo foi uma prova que ele superou uma grande dificuldade na vida. Por isso, eles tinham que manter aquela família unida a qualquer custo. Depois de comer, Mizuto foi embora. E então Madoka teve que se contentar apenas com Yume.
Após o jantar, ela descobriu que o garoto estava no antigo escritório de seu avô, lendo a autobiografia do seu bisavô. Como nunca foi vendido ou distribuído, ele lê esse livro toda vez que vai para lá, e é a primeira história que ele leu sozinho. Já que Yume ficou curiosa, Mizuto deixou que ela lesse o livro. Ela ficou emocionada ao ler, e então deixou uma lágrima cair em uma das páginas. E então, vendo outra mancha ao lado e sabendo que o único que tinha lido aquele livro além dela foi Mizuto, Yume entendeu o que houve. Ela descobriu que aquele livro contava sobre o primeiro amor do bisavô do garoto. E então, quando ele voltou, ela perguntou para Mizuto quem foi o primeiro amor dele. Assim, ele comentou que foi uma garota de riso fácil. Dessa forma, a primeira pessoa que veio na mente de Yume foi Madoka. E no dia seguinte ela ficou muito tempo pensando sobre isso. Enquanto ela e Madoka escolhiam algumas roupas, a garota perguntou para Yume se ela amava Mizuto, porém ela não sabia dizer se o que sentia era amar. Então Madoka decidiu ajudá-la. Com isso, mais tarde ela deixou os dois sozinhos em um quarto, e Yume pensou em tudo o que aconteceu. E como teria sido mais feliz se eles nunca tivessem terminado. Ela estava prestes a chorar, então percebendo isso, Mizuto disse que naquele momento eles poderiam voltar ao passado. Assim ela o abraçou. Quando se acalmou, Yume disse saber que o primeiro amor dele foi Madoka. Porém ele falou que nunca se apaixonou por ela. Além disso, fazendo uma brincadeira, Mizuto a fez rir. E então, enquanto saía, confirmou para Yume que seu primeiro amor realmente era alguém de riso fácil. No dia seguinte, Yume tinha se vestido para o festival de verão, e Madoka ficou impressionada com como ela estava bonita. Entretanto, quando Mizuto apareceu, ela o achou muito bonito e queria tirar uma foto dele. Porém, Madoka entendeu errado e deu o celular da garota para Mizuto tirar uma foto de Yume. Contudo, ela não podia acreditar que ele sabia a senha do celular dela. No festival, graças a Madoka, eles ficaram de mãos dadas, com a desculpa que isso era para nenhum deles se perder. Durante o festival, eles participaram de um jogo de tiro para ganhar um prêmio, e Yume ficou impressionada com como Madoka é próxima do seu irmão. Dessa forma, na vez de Mizuto, ela tentou ajudá-lo, e como ela estava perto demais, ele errou onde estava mirando, mas acabou ganhando outro prêmio. Mais tarde, eles viram seus pais conversando com uma mulher. Porém, quando Yume foi participar da conversa, Mizuto sumiu. E então Madoka explicou que o garoto faz isso todos os anos antes dos fogos de artifício começarem. Yume entendeu que um lugar cheio de pessoas como aquele faziam o garoto se sentir mal. E então ela foi atrás dele. E enquanto isso, na mente de Mizuto, desde pequeno, nada jamais pareceu real para ele. E o garoto não entendia o motivo de sentirem pena dele ou o elogiarem apenas por ele estar vivo. Por causa disso tudo, um buraco vazio começou a crescer dentro dele. E no meio disso, a única coisa que parecia real para o garoto era o mundo dos livros. Ele nunca esquecerá o impacto que foi para ele ter lido o livro do seu bisavô pela primeira vez. Com isso, ele começou a contar o que cada livro que ele gostava tinham ensinado, ou seja, basicamente o mundo da ficção era a realidade para ele, enquanto o mundo real era apenas uma invenção. Por causa disso que conhecer Yume foi tão insignificante para ele no começo. Porém, quando ele precisou ajudá-la no primeiro festival de verão, ficou realmente bravo, pensando em como poderia existir uma pessoa tão fraca. Com esse pensamento, Mizuto começou a querer ajudá-la, e com o tempo ela ficou gravada em seu coração mais intensamente do que qualquer história que ele tinha lido. E então ela pareceu mais real do que qualquer um que ele já conheceu. Depois de correr bastante, Yume o encontrou e eles começaram a conversar sobre o dia do primeiro beijo deles. Por ele saber o dia exato que isso aconteceu, sabia a senha do celular dela, e ela quis saber o motivo dele ter decidido ficar com ela. Mizuto foi honesto e disse que não precisava ser necessariamente ela. Ele contou que foi uma mera coincidência, e que se ele tivesse conhecido Isana antes, provavelmente eles nunca teriam namorado. Yume ficou satisfeita com a resposta, e pela primeira vez eles conseguiram ver os fogos juntos. Mas de repente Yume o beijou, pensando que o fará esquecer a versão dela do passado e irá conquistar o amor dele. No dia seguinte, a avó de Mizuto se despediu de Yume e pediu que ela cuidasse do seu neto. E então vemos que a relação deles estava um pouco diferente de antes. Além disso, na volta das aulas, Isana conheceu Koguri, e nenhum deles gostou um do outro. E enquanto eles discutiam, Yume comentou que ao contrário do passado, Mizuto estava muito mais popular. E vemos que talvez eles tenham mudado de ideia de serem apenas meio-irmãos. Bom pessoal, esse foi o resumo da primeira temporada de Mamoru no Tsurego. Se querem que eu traga outros animes, curtam o vídeo e comentem muito aqui embaixo. Espero que tudo esteja bem com vocês, até a próxima!